Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais um sábado, né? Ao todo nós teremos 4 encontros, já tivemos um, esse é o segundo. Teremos mais 2 encontros. Como eu disse antes, a convite do pastor George, é uma honra, um privilégio muito grande estar aqui, para a gente estar assim, vendo os princípios da oração. Não é um estudo muito aprofundado, porque o tema oração é muito profundo para a gente ver tudo isso em 4 aulas, mas eu quero passar assim para vocês a base, o fundamento, e a partir daí eu creio que Deus vai estar dando crescimento, desenvolvimento para cada um de nós, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o Teu Espírito Santo esteja nos trazendo revelação, discernimento, que o Senhor coloque as Tuas palavras nos meus lábios e que o Senhor aguce os ouvidos do Teu povo, para que, Senhor, receba tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, nos comunicar nessa tarde. Em nome de Jesus, Pai, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e declaramos que estamos abertos, sensíveis à Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão convidando pessoas, né, para a gente estar, assim, compartilhando os conhecimentos, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, tá bom? Na aula passada, no nosso encontro passado, nós fizemos uma pergunta, né? O que é oração? O que é oração, amados? Eu vou fazer um breve resumo do que nós vimos no nosso encontro passado, para a gente ter assim uma base, um fundamento, e a partir daí a gente dá continuidade, tá bom? Fique ligado aí que Deus tem coisas grandes para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Então, a oração, nós vimos que a oração é um diálogo, a oração é a comunicação, né? Um meio pelo qual Deus estabeleceu que nós tivéssemos assim comunhão com Ele, né? Através da oração, nós podemos colocar as nossas questões diante do Senhor, não somente pedidos, mas também ter comunhão com o Senhor, ter intimidade. A oração não é somente pedir, né? A petição é somente um aspecto da oração. Então, a oração é uma via de mão dupla, como nós vimos na aula anterior. Não é somente eu que falo, mas tem um momento em que eu devo me calar para que o Senhor também fale, para que eu possa ouvir a voz do Senhor. E nós vimos também que mais importante que falar é ouvir a voz de Deus, porque quando Deus fala, Deus traz direção, Deus traz conforto, Deus sempre tem uma palavra assim específica para cada questão que nós temos colocado diante do Senhor. E para que a gente ouça a voz do Senhor, é preciso calar, porque se 2 pessoas estiverem conversando ao mesmo tempo, dificilmente elas vão se entender, elas vão se comunicar. Se eu estiver conversando e você conversando ao mesmo tempo, dificilmente eu vou conseguir ouvir a tua voz ou você ouvir a minha. Quer dizer, ouvir a voz até que ouve, mas a mensagem, né, aquilo que um quer comunicar para o outro, vai ser prejudicado, né? A comunicação vai ser prejudicada. E Deus fala em todo o tempo. E nós vimos que, na maioria das vezes, é a nossa alma que está fazendo muito barulho e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas nem por isso quer dizer que Ele não esteja falando. Deus fala. E como é que Deus fala? Deus fala de diversas maneiras. E Deus fala não somente naquele momento ali onde nós estamos orando, um momento que a gente separa para orar ao Senhor. Eu tenho experiências de coisas que eu coloquei diante do Senhor no momento de oração, e depois que eu saio daquele momento ali de oração, não consegui ouvir claramente a direção do Senhor naquele momento de oração, mas durante o dia ou em outro momento eu consigo ouvir a voz do Senhor. Às vezes até tomando um banho, debaixo do chuveiro, Deus começa a falar ao teu coração. Às vezes você está dirigindo, você está caminhando, você está limpando a casa, você está fazendo alguma atividade doméstica ou qualquer coisa, e Deus ali começa a falar com você. O importante é que a gente esteja sensível
e que estejamos também abertos à voz do Senhor, porque Deus não está limitado a fórmulas, né? Deus não está limitado a um lugar específico. Então, a oração é uma via de mão dupla. E nem sempre Deus vai falar naquele momento de oração. Mas estejamos sensíveis, porque Deus pode responder essa oração de uma forma bem diferente da que você esteja esperando, né? Às vezes a gente pensa assim, mas Deus vai enviar um anjo, como ele enviou um anjo para falar com Maria, né? Deus vai usar um profeta para falar comigo. Não, não necessariamente. Deus fala através da palavra dele, Deus fala através do pregador, Deus fala através de um sonho. E quero fazer um parênteses aqui, que nem todo sonho é de Deus, tá bom? Que às vezes você fala assim, eu tive um sonho e Deus me falou isso. Será que foi Deus mesmo que deu aquele sonho? Porque o diabo também, ele dá sonhos, o diabo também fala através de sonhos, para nos confundir. E a gente tem que discernir, Senhor, esse sonho realmente veio do Senhor. Mas Deus também fala através de sonhos, assim como Deus falou com José. Lembra que José estava em dúvida se aquele filho que Maria estava esperando, se era realmente... se Maria, ele estava com dúvida, né, pensando que Maria tinha traído ele, né? E Deus fala assim, olha, José, o que Maria está concebendo veio do Espírito Santo, não tema receber Maria como tua mulher. E ele ouviu ali a voz do Senhor e ele se casou com Maria, e a gente sabe todo o resto da história, e não somente nesse momento, mas depois também, quando ele estava lá em Belém, e Deus fala assim, olha, saia daqui imediatamente, porque Herodes está procurando o menino para matar. E quando ele está lá no Egito, Deus fala assim, olha, pode sair do Egito e volte, porque Herodes já morreu e você já pode voltar, sair do Egito. Então, Deus fala de diversas maneiras, em todo o tempo. Não limite o falar de Deus, não coloque regras ou normas. Deus fala quando Ele quer, amém? E da forma que Ele quer. E vamos para frente aqui, amados. Nós falamos também que a oração também nós temos que ter a consciência que nós estamos falando com um Deus pessoal e um Deus presente. Lá em Mateus capítulo 28, o Senhor fala assim, Jesus fala, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus, ele é um Deus presente. Quando nós estivermos orando, nós temos que ter essa consciência de que não estamos falando palavras soltas, que parece que não vão passar do teto, não. Quando estivermos orando, é necessário que a gente tenha essa convicção de que Deus está ali conosco naquele momento, e Ele está ouvindo as nossas orações. Pode até parecer que você esteja falando sozinho, que Deus não está te ouvindo, mas Deus está te ouvindo, Deus está falando, Deus está ouvindo a tua oração, amém? Tenha essa consciência. E Deus também, Ele é digno de confiança, amém? Nós podemos abrir os nossos corações diante do Senhor, contar os nossos sonhos, os nossos problemas, as nossas fraquezas, e sabendo que nós não seremos julgados, que o nosso nome não vai sair no jornalzinho, né, de fofoca da igreja, ou nos comentários dos grupos de WhatsApp ou das redes sociais. Aquilo que você coloca diante de Deus, você pode ter certeza que Deus, Ele não vai te julgar, não vai te condenar, Ele vai te entender, e o melhor ainda, Ele não vai espalhar a tua fraqueza, o teu segredo para outras pessoas. E muitas vezes a gente deixa Deus para o último lugar, não é assim? A gente procura um amigo, procura um familiar, procura até pessoas não confiáveis, e a gente abre o coração, e muitas vezes somos mal entendidos, incompreendidos, e o pior ainda, às vezes aquela pessoa, né, sai espalhando segredos que você confiou, que você abriu o teu coração, mas Deus não, Deus é um Deus fiel. O Senhor diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. E por que também nós devemos orar ao Senhor? Porque Deus nos ama, amém? O Senhor diz assim, Romanos 8:32, aquele que não poupou ao seu Filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Deus nos ama, Ele tem prazer em nos ouvir.
Ele é um Deus bom e ele tem prosperidade, ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. O Salmo 35, versículo 27 diz isso, que glorificado seja o Senhor, que tem prazer na felicidade dos seus servos. Seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Então, Deus, ele quer o nosso bem. Quando nós vamos a Deus em oração, ele quer o nosso bem. O salmista, ele diz assim, ó, bendito seja o Senhor, que ama, que tem prazer, que se deleita na prosperidade, na felicidade dos seus servos. Mais do que nós, Deus tem prazer, Deus quer que as nossas orações sejam respondidas, Deus quer o nosso bem. E a gente fala assim, não vou orar não, porque, sei lá, Deus não vai ouvir, Deus não tá nem aí comigo, e a gente fala assim, mas será? Então, quando nós formos orar, tenha essa convicção de que Deus está presente e que Ele te ama. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida de oração. Será que Deus se importa comigo? Amados, um Deus que deu o seu único filho para que morresse em nosso lugar. Será que não nos daria também, juntamente com Cristo, todas as coisas? O diabo muitas vezes fala assim, Deus não está nem aí para você, Deus não... Sabe, Deus não se importa contigo, mas aqui o salmista fala assim, que Deus, ele tem prazer, Deus, ele se deleita, ele se agrada, Deus ama que a gente seja feliz, que a gente seja próspero, Deus tem prazer na prosperidade, na felicidade dos seus servos. Então busque esse Deus de amor, mesmo em oração, busque, porque o Senhor quer responder às nossas orações, Ele quer trazer alívio, Ele quer trazer socorro, amém? Vamos para frente aqui. Por que eu devo orar se Deus é onisciente? Aí você fala assim, mas pastora, Deus, ele não sabe todas as coisas? Sabe, o salmista diz assim, que antes que uma palavra viesse à minha boca, Deus já sabia o que eu ia falar, né? Então Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, mas por que eu devo orar se Deus é onisciente? Primeiro porque é um mandamento do Senhor, é uma ordenança do Senhor. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, diz assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem falou isso foi Jesus, né? Está em Lucas lá. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se a oração não fosse importante, Jesus não teria nos ordenado, colocado assim, olha, o dever, não é uma coisa que eu quero ou que eu não quero, é um dever meu de orar. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele também fala assim, orai sem cessar. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim, admoesto-vos, pois, antes de tudo, que façam orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Colossenses 4:2, perseverar em oração, vigiando com ações de graça. Então, eu não vou citar todos os textos aqui não, que não teríamos nem tempo, mas a Bíblia está cheia de versículos onde o Senhor nos encoraja a orar. Então, por que eu devo orar? Deus já sabe, eu não vou orar não, que Deus já sabe. Não, Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir, sabe, o teu coração, abrir o coração. Por isso que um dos motivos porque nós devemos orar, porque é uma ordenança do Senhor. O outro motivo, amados, é porque quando a gente ora, isso traz refrigério para a nossa alma, isso traz paz. Filipenses capítulo 4 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações com ações de graça. Agora olha só o que fala o complemento. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, quando eu oro, quando eu desabafo com Deus, quando eu me coloco diante de Deus, contando, sabe, os meus sonhos, ou até mesmo desejos, ou até mesmo problemas, quando eu coloco diante de Deus, a paz de Deus, ela se torna um escudo para mim. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela se torna um escudo. Não é que o problema parou, mas o fato de eu colocar diante do Senhor, o Senhor vem com a sua paz, e aquela paz ali torna um escudo diante, sabe, para o meu coração. Então o Senhor me blinda com a paz, o Senhor me protege. A oração tem esse poder de trazer refrigério, de trazer paz.
para as nossas vidas. Amém? O terceiro ponto é porque Deus, Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte de quê? De tudo. Nós devemos nos reconectar, devemos recarregar as nossas baterias espirituais. E quando nós estamos orando, o Senhor faz isso. Deus é a fonte de paz, de alegria, de refrigério, de direção, de cura emocional, cura física, de provisão. Então, Deus é o nosso combustível. Quando nós estamos orando, Deus está recarregando as nossas baterias espirituais. Amém? Então, são 3 motivos aqui que eu coloquei diante aí para os irmãos estarem acompanhando. Então, como orar? Existe uma fórmula para orar? Existe uma regra, meio, começo, meio e fim? Eu disse para vocês que não existe uma regra, uma fórmula para orar. Aprende-se a orar orando. Quando uma criança ela está aprendendo a caminhar e ela cai, o pai não fica bravo com aquela criança porque aquela criança caiu. Pelo contrário, os pais daquela criança, eles ficam alegres porque eles veem a tentativa, o interesse daquela criança em aprender. Amém? E assim é Deus conosco. Deus não fica bravo quando a gente chega diante dele. Senhor, mas como é que eu vou conversar com Deus? Como é que eu vou conversar contigo? Como a gente conversa com os nossos pais, né? Às vezes a gente tem que desmistificar muitas coisas sobre a oração. Às vezes as pessoas pensam que tem que ter palavra rebuscada, que tem que ter uma regra, alguma coisa assim. Não, amados. A oração é uma comunicação, é algo muito simples. Da mesma forma que você chega na casa dos seus pais, que você chega o pai ou mãe, né? E tem aquela intimidade, beija, abre a geladeira e senta ali e bate aquele papo. É a mesma coisa com Deus. Não preciso de palavras bonitas, eu não preciso de jargões evangélicos. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu vim aqui, eu estou na tua presença. Já pensou você chegasse na casa da sua mãe ou do seu pai? Minha mãe, eu estou aqui porque eu vim te pedir cafezinho. É assim? Não. Mãe, me dá um cafezinho. E é esse nível, sabe, de intimidade, de comunhão que Deus quer conosco, sabe? Abrir o coração. Tem coisas que você só confia a seu pai ou a sua mãe, não é verdade? Tem coisas que você só fala com eles, né? E tem coisas que nem com eles você fala. Então, assim é Deus. Você sabe que seu pai, quer dizer, toda regra tem exceção, mas na maioria das vezes o pai, né, e a mãe, eles querem o bem do filho. Então, você conta algo ali para seu pai e para sua mãe, porque você sabe que ele vai torcer para o teu bem. Na maioria das vezes, toda regra tem exceção. Então, assim é Deus, você conta algo para Deus, sabendo que ele está ali torcendo para que dê certo. Ou então você conta um problema, você sabe que ele é teu pai e tua mãe, ele não vai te julgar, ele vai te ajudar, ele vai te aconselhar. Minha filha, meu filho, saia disso, não vai por esse caminho não, vai por outro. Não é assim? Então, a oração, amados, não é uma obrigação. A oração, a gente deveria encarar a oração como um privilégio que eu tenho de chegar diante de um Deus todo-poderoso que pode resolver qualquer problema e abrir meu coração, ele me ouvir e me responder. Então, quando a gente entende a oração assim como uma obrigação religiosa, naturalmente, sabe, o nosso homem interior, a nossa natureza humana se rebela contra aquilo. Eu vou ter que orar, eu vou ter que orar. Não, mas encare a oração como um privilégio que você tem de conversar com uma pessoa que te ama e que pode te ajudar a resolver qualquer problema da sua vida. Uma pessoa que não vai te expor, uma pessoa que não vai te acusar, não vai te julgar, pelo contrário, ele vai te acolher, te abraçar. Se tiver errado, ele vai aconselhar, né? E se for um sonho teu, ele vai te motivar, ele vai te incentivar. Então a oração não deve ser encarada assim como uma obrigação religiosa, sabe? Mas como algo prazeroso, algo que faz bem para mim. Amém, amados? Sabe quando a gente vai para a academia e a gente termina o treino e a gente fala assim, tá pago? A oração não deve ser assim, sabe? Eu já orei hoje, tá pago. Não. Eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero, sabe, eu quero conversar com meu Deus, com meu Pai, com aquele que me ama. Longe de nós todo legalismo religioso. Amém? A oração ela deve ser
espontânea, um fruto de um coração que deseja ter comunhão com o Pai. Aleluia. A oração também nós vimos que ela é um estilo de vida, né? Dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses diz assim: orai sem cessar. Então a gente tem que desmistificar isso também. Meu horário de orar é de 6 a 7. Eu falo isso porque é o meu horário de orar. Eu gosto de orar de 6 a 7. Mas não quer dizer que eu não possa orar durante todo o dia, né? Devemos orar em todo o tempo. Nós podemos fazer orações ao longo de todo o dia, orações curtas, né? E como eu falei para vocês na semana passada, eu estava orando assim, Senhor, prepara uma vaga para mim, eu cheguei tarde, esse horário é difícil de ter vaga, ô Senhor, me dá uma vaga. E ali eu passando pela rua, o carro ia saindo, eu parei um pouquinho, a vaga surgiu, eu estacionei, né? Então a vaga surgiu, Deus respondeu aquela oração assim breve, e às vezes a gente fala assim, eu vou orar, quando eu chegar, fulano, ora por mim, tá bom, irmã, quando eu chegar em casa eu vou orar. Não, você pode orar em qualquer momento, você pode orar em casa também, você pode orar no supermercado, você pode orar tomando banho. Irmã, eu posso orar sem roupa? Pode orar sem roupa, pode orar em qualquer local, de qualquer, sabe? Não tem um local específico, é bom que a gente tenha, como aquele filme, né, que a gente assistiu, Quarto de Guerra, é bom que você tenha um horário definido, porque nós seres humanos, se a gente não tiver uma disciplina também, a gente pega, depois eu oro, e quando vai orar, também o dia já acabou, você está cansado e faz aquela oração meio, né, meia boca, Senhor, obrigada por esse dia, me proteja, amém, e dorme. Não, é bom ter a disciplina da oração de um horário, certo? Mas isso não quer dizer que durante todo o dia a gente não possa orar. A gente pode orar em todo o tempo, orações curtas, orações rápidas. E é uma forma também da gente não esquecer algum pedido que alguém faz para nós, né? Fulano, ora por isso, tá bom. Quando eu chegar em casa eu vou orar. Às vezes você esquece, então você ora logo ali naquele momento. E também a gente vai tendo comunhão com o Senhor. Amém? Então manter a oração simples, não é aquela coisa litúrgica, não é aquela coisa, sabe, cheia de legalismo. Nós podemos fazer essa oração sincera diante do Senhor, sabendo que Ele nos ouve. Amém? Amém. Vamos aqui para frente, amados. Embora a oração, ela não tenha assim, o sol tá batendo um pouquinho aqui, a janela tá aberta. Embora não tenha assim regras, não tenha normas para orar, a oração segue alguns princípios, tá bom? Não é que tenha assim um legalismo, regras definidas, mas ela tem alguns princípios. E um desses princípios é o seguinte, que a oração deve ser feita ao Pai, ok? Eu vou orar lá para Moisés, eu vou orar para Abraão. Não, toda oração ela deve ser direcionada ao Pai, a Deus, aquele que nos criou. Amém? A oração deve ser direcionada ao Senhor. E nós devemos ir ao Pai através de Jesus. Você que está anotando, que gosta de anotar os textos bíblicos aí, é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz assim, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse mediador, aquele que faz a ponte, que faz a conexão. E Jesus também diz em João 14,6, que diz assim, que há um só Deus e há um só... Jesus diz em 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você observou que Jesus não fala assim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Não, Jesus fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Jesus e o Pai, eles são um. Amém? Jesus fala assim, eu e o Pai, nós somos um. Então Jesus é esse mediador, sabe? Não existe outro caminho, não existe outro mediador. Por melhores que as pessoas, que foram as pessoas que passaram aqui na Terra, elas não têm o poder de fazer essa conexão entre nós e Deus. Só Jesus Cristo é o mediador, só Jesus Cristo é o caminho. Jesus não fala, eu sou um dos caminhos. Jesus fala, eu sou o caminho. Então é porque só tem um caminho de nós nos achegarmos a Deus. Amém? O outro princípio é o nome de Jesus. Jesus, ele deixou esse nome para que nós pudéssemos usar em oração diante de Deus. Jesus, ele diz assim,
em João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 24, quem estiver anotando aí. Então, o nome de Jesus é mais ou menos assim, uma procuração, sabe? Quando você assina uma procuração e dá para um advogado, aquele advogado ali vai te representar e vai decidir por você. O nome de Jesus é mais ou menos assim. É como se Jesus tivesse assinado um cheque em branco e desse para você e falasse assim, olha, vai lá e desconte, coloque o valor que você quer. Coloque aquilo que você quer. Então, o nome de Jesus é uma procuração, é um cheque assinado em branco. Não somente um cheque em branco, mas um cheque assinado, que nós podemos chegar diante de Deus, não por mérito próprio, mas por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e chegar e falar, ó Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu venho através de Jesus e no nome de Jesus eu te peço isso. Então, um dos princípios assim da oração, para que a oração seja respondida e eficaz, é orar ao Pai e ao Pai através de Jesus e usar o nome de Jesus, pedir ao Pai em nome de Jesus. Amém? Lá em Hebreus, amados, capítulo 4, versículo 16, diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E o autor do livro de Hebreus, ele fala que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele nos dá acesso ao Pai. E não somente é o nosso sumo sacerdote, mas ele, aqui o texto fala que naquilo que ele foi tentado, sabe? Naquilo que ele viveu como homem, ele pode agora nos socorrer em ocasião oportuna. A gente não está pedindo algo para um Deus inacessível, um Deus que não conhece as nossas fraquezas, um Deus que não sabe o que é o que o ser humano sente. Não, nós estamos conversando, pedindo, sabe? Para um Deus que se fez carne, que se fez homem e que sente na pele, que sentiu na pele, sentiu na própria carne aquilo que você está sentindo. Eu não vou falar isso para Jesus não, porque eu tenho vergonha de me expor. Amado, Jesus foi homem. E tudo que o ser humano sente ou passa, qualquer fraqueza, qualquer limitação, medo, ansiedade, Jesus sentiu isso como homem, só que ele não pecou e ele venceu. Então ele é poderoso também para socorrer aqueles que se achegam a ele. Nós temos um sumo sacerdote. Eu falei para vocês aqui na aula passada que no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus uma vez por ano e tinha que levar o sangue de um animal que não tivesse defeito nenhum. E aquele sangue do animal era aspergido, era derramado, o animal era sacrificado, e Deus perdoava a nação de Israel por causa do sacrifício daquele animal, daquele sangue. E amados, hoje sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus nos fez reis e sacerdotes, está escrito lá no livro de Pedro, na carta de Pedro, que Deus nos fez reis e sacerdotes. E lá em Coríntios, a palavra do Senhor diz que Ele colocou dentro de nós o seu Espírito, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu posso chegar diante de Deus através de Jesus Cristo, não por mérito de Zete, mas por aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, a qualquer hora, a qualquer dia, aleluia, em qualquer lugar, amém? E sabendo que eu vou receber graça e misericórdia em tempo oportuno, aleluia! Isso é muito tremendo, amados. Eu não preciso esperar uma vez por ano. Eu não preciso de um sumo sacerdote para me representar diante de Deus. Eu não preciso mais de um sangue de um animal, sacrificar um animal. Jesus, ele entrou no verdadeiro templo, diante de Deus nos céus, e apresentou não sangue de bodes e de carneiros, mas ele apresentou o seu próprio sangue, o Cordeiro Imaculado de Deus, para que nós tivéssemos acesso a Deus através de Jesus. Amém? E não somente tivéssemos acesso, mas para encontrar socorro e misericórdia. A maior falha do ser humano, amados, é tentar entrar diante da presença de Deus por mérito próprio ou por justiça própria. Se tem uma coisa que Deus abomina, sabe? A gente tentar
chegar diante de Deus ou agradar a Deus por causa da nossa justiça própria. Deus abomina. Você pode ver, quando Jesus caminhou aqui na terra, chegava prostituta, chegava cobrador de impostos, ladrão, chegava um monte de gente da pior espécie e Jesus os recebia, Jesus os acolhia, Jesus não os rejeitava. Agora, sabe o que dava náusea em Jesus? Sabe o que Jesus ficava assim indignado? É quando chegava alguém tentando se justificar porque eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo. Não era assim com os fariseus? Jesus fala raça de víboras, sepulcros caiados, né? João Batista também. Então, a justiça própria, quando nós queremos receber alguma coisa de Deus, por causa da nossa justiça própria. Ah, Senhor, eu sou santa, eu dou o dízimo, eu oro tantas horas por dia, eu sou fiel, eu dou oferta, eu jejuo tantas vezes por dia. Sabe, isso é abominação, isso cheira mal diante do Senhor. Não estou falando que isso seja errado, isso é um dever nosso mesmo. A gente tem que ser santo, sim. Nós temos que orar, sim. Nós temos que jejuar, sim. Jesus falou que o noivo seria tirado, e quando o noivo tivesse sido tirado, que nós deveríamos jejuar. É um mandamento do Senhor. Lá em Mateus também, capítulo 7, fala assim: quando jejuardes, né? Quando orardes, quando deres esmola, orar, jejuar, entregar o dízimo, ofertar, tudo isso nós temos que fazer, mas nós temos que ter a consciência de que nada disso, sabe? Que nada disso aumenta o que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus foi perfeito, né? Está consumado, não precisa, eu não posso acrescentar nada ao que Jesus fez por mim. O que eu faço de bom é somente o reflexo daquilo que Ele, habitando em mim, é o fruto do Espírito Santo de Deus através de mim. Mas a religiosidade nos faz crer que se eu jejuar, se eu orar, se eu for fiel no dízimo e oferta, então eu tenho mais mérito do que outra pessoa. Não, amados. O que nos dá mérito diante de Deus é o sangue de Jesus, é aquilo que Ele fez por nós naquela cruz do Calvário. Vocês se lembram aqui? Eu não vou ler não, para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas eu vou dar referência para você ler depois em sua casa. Você deve estar em casa, amém? É o costume da gente pensar que está na igreja, né? Ó, é o publicano e o fariseu, tá em Lucas capítulo 18, né? A partir do versículo 11, diz que tinha um publicano e um fariseu, né? Diz que o publicano é cobrador de impostos, e às vezes eles cobravam mais e botavam no bolso, sabe? E roubava, e publicano tinha uma fama assim de mau caráter, sabe? Não era bem visto pelo povo judeu, não. Então diz que um publicano e um fariseu, eles foram ao templo orar. E diz que o fariseu, ele ficava lá assim, né, de pé, ele orava, a Bíblia fala assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano, se comparando com o publicano, e arrotando espiritualidade, arrotando que jejuava, que não era adúltero, que não roubava. Amados, amém, tudo isso é válido. Eu não posso ser adúltera, eu não posso roubar, amém? Eu tenho que jejuar mesmo, eu tenho que dar um bom testemunho. Mas ele estava se comparando, ele estava achando que ele chegava diante de Deus, que ele ia ter algum mérito diante de Deus, porque ele fazia isso. E a Bíblia diz que o publicano lá, diz que ele falava assim: eu não vou nem encostar, sabe? Eu sou tão pecador, tão miserável, eu não vou nem encostar. E diz que lá ele batia no peito e falava assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. Sabe o que agrada ao Senhor, amados? É um coração quebrantado. Esse Deus não rejeita. Um coração quebrantado. Vamos buscar santidade, sim. Vamos buscar orar, ler a Bíblia, ter comunhão com o Senhor, ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, não roubar, não adulterar, mas crendo que o que nos dá acesso a Deus, crendo que o que responde à oração não é a nossa autojustiça, sabe? Não é a minha perfeição. O que responde às minhas orações é Jesus. Jesus, Ele é o acesso. Jesus, Ele comprou tudo por mim. O que eu faço de bom, sabe? De buscar santidade,
de não ser maledicente, de não julgar ninguém, de não falar mal de ninguém, de ser fiel, de ser santa. Isso é apenas um fruto do que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, isso é apenas o fruto do que Ele produz em mim. Amém, queridos? Vamos para frente. Eu também falei que a oração requer fé. Amém? Se eu não tiver fé, para que eu vou orar? Né? Para que eu vou orar se eu não tenho fé? Eu vou perder tempo? Em Hebreus capítulo 11 diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Você está orando, você está buscando Deus, então creia que Ele existe e creia que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então continue orando, crendo. Deus, eu estou te buscando e a tua palavra diz que o Senhor recompensa aqueles que te buscam. Amém? Então Hebreus capítulo 11 diz isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem outro capítulo na Bíblia que eu esqueci de anotar a referência, está vindo aqui agora a minha memória, se eu não me engano, parece que eu acho que é Mateus capítulo 18, depois vocês olham aí, é aquela parábola da viúva e do juiz, que aquela viúva todo dia estava lá na porta, né? Senhor, juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa, e disse que aquele juiz falando assim, olha, eu não temo a Deus, eu não temo a homem, mas para essa mulher parar de encher meu saco é na minha versão, tá bom? Fala assim, para essa mulher parar de me importunar, eu vou responder a causa dessa viúva para ela parar de me incomodar. Aí Jesus termina a oração falando assim, quanto mais, né, o Pai Celestial, Deus que nos ama, não fará justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Agora o que eu acho mais interessante é como Jesus termina essa parábola. Jesus fala assim, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará pessoas que creem, pessoas que têm fé? Você poderia, Jesus, se você olhar o contexto, que Jesus está falando de oração, que os discípulos falam assim, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus conta essa parábola. E era para Jesus terminar falando assim, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará pessoas orando, que ele estava falando sobre oração. Mas Jesus fala assim, quando o Filho do Homem voltar à terra, ele encontrará fé. Por quê? Porque se eu oro, se eu continuo batendo, se eu continuo insistindo, se eu continuo buscando, eu estou dizendo para Deus com as minhas atitudes, Senhor, eu estou orando porque eu creio. Eu estou buscando porque eu creio que essa porta vai se abrir. Eu estou insistindo porque eu creio que o Senhor está ouvindo as minhas orações e eu creio que a resposta virá. Eu creio, por isso que eu bato, por isso que eu insisto, por isso que eu persisto. Agora, se eu não oro, se eu não insisto, se eu não persisto, a minha atitude de não buscar, de não insistir, de não persistir, também está dizendo assim, eu vou perder tempo. Fala a verdade, amados. Você faria algo se você soubesse que não iria dar certo? Fala a verdade, você faria algo, você estudaria, você faria uma faculdade se você soubesse que lá no final do curso, aquele curso não é reconhecido pelo MEC, você perdeu todo 4, 5 anos fazendo uma faculdade que não é reconhecida pelo MEC, você faria uma faculdade 4, 5 anos para no final você descobrir que você não receberia o seu certificado, o seu diploma, porque aquela faculdade não é reconhecida pelo MEC, você faria? Eu não. Então a mesma coisa, quando eu não oro, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não estou orando. Talvez você não esteja dizendo isso em palavra, mas a atitude de não orar, a gente está dizendo para Deus, Deus, eu não vou orar porque eu não creio que o Senhor vai responder. Eu não creio que isso vai ter solução. Então, quando eu oro, eu estou dizendo, eu estou orando porque eu creio. Então, grave isso, pega isso aí, ó, que oração expressa fé. Amém? Uma forma de expressar fé é orando. Porque se eu não cresce, eu vou orar para quê? Perder tempo para quê? Eu vou tentar resolver do meu jeito. Mas se eu oro, eu estou expressando fé. Amém. Glória a Deus. E a fé, amados, a Bíblia diz assim, que como é que eu tenho fé? Zé, então me ensina a ter fé. Como é que eu tenho fé? Os discípulos também perguntaram para Jesus, como é que se tem fé, Senhor? Aumenta a minha fé. E Jesus fala assim, que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus.
Então eu ouvi, a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi qualquer coisa, ouvi os noticiários do jornal dizendo que o Covid já matou não sei quantos, que a inflação está não sei o quê, que está todo mundo desempregado. Eu ouvi as notícias ruins, aqueles telejornais que falam que fulano matou fulano e não sei quantos foram esfaqueados. É isso? É ouvir isso? Não. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu recebo ministrações sobre a palavra de Deus, quanto mais eu pego a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, a minha fé vai sendo edificada, vai sendo alicerçada. E o contrário também é verdade. Quanto mais pessoas negativas, pessimistas, noticiários, jornais pessimistas que falam mal disso e daquilo, que só conta desastre, só conta destruição, essas coisas também vão minar minha fé, vão roubar minha fé. Então, se eu quero ter fé, eu preciso o quê? Ouvir coisas boas, ouvir a palavra de Deus, sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus, sabe? Eu posso ir para a igreja todos os domingos, eu posso entregar o dízimo, eu posso até mesmo orar, mas se eu não crer, é impossível agradar a Deus. Porque a Bíblia fala assim, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Amém? E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Vamos para frente aqui, amados. Amém, Senhor. E primeira carta de João, capítulo 4, 22, diz assim: aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é agradável. Aleluia. Eu falei também sobre gratidão, vocês se lembram? Falei, não vou ler aqui também tudo, mas eu falei sobre os leprosos, que Jesus ele cura 10 leprosos e somente 2 voltam para agradecer ao Senhor. E Jesus fala assim: eu não curei, não foram 10? E cadê os outros? Só esses 2 vieram aqui render graças a Deus. Então, tenha assim o hábito de ter um caderninho, sabe? Para você começar a anotar as orações respondidas. Não somente anotar, mas agradecer ao Senhor, atribuir a Deus a glória e a honra aquilo que Ele fez. Amém? Queridos, eu vou iniciar outro assunto. A gente já está quase acabando, mas eu achei importante a gente rever isso aí, porque isso aí tem que ficar muito definido, que é um alicerce para toda a oração. Amém? Eu achei muito importante a gente rever esses detalhes aí. Eu quero falar agora sobre as armas da oração. Anote aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5, que diz assim: porque andando na carne, não militamos é lutar, né? Não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra ou milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então, a gente deve conhecer as armas espirituais que o Senhor coloca à nossa disposição. E não somente conhecer as armas, mas saber manusear cada uma delas. Uma arma na mão de um policial, na mão de um soldado do exército, ela é um instrumento poderoso, sabe? Mas se você colocar essa mesma arma na mão de uma criança, de um bebê, pode fazer um estrago tremendo. Então, a gente, sabe, nós como corpo de Cristo, como soldados do Senhor, como guerreiros do Senhor, nós temos que conhecer essas armas, e não somente conhecer as armas, mas saber manusear e usar para cada situação, né? Tem armas específicas para cada situação. Tem arma que uma faca não pode fazer o papel de uma arma de fogo. E tem outra situação que uma arma de fogo não pode fazer o papel que uma faca faria. Por exemplo, cortar uma corda, né? A não ser que a pessoa tenha um tiro muito certeiro ali para pimba ir lá na corda assim, cortar, tem uma mira muito boa. Mas tem armas específicas para situações específicas. E nós temos que saber conhecer essas armas e não somente
conhecer, mas saber usar e saber a ocasião de cada uma delas. Eu só estou dando uma pincelada. No nosso próximo encontro a gente vai falar de cada uma dessas armas, amém? E outra coisa que eu quero também ver com vocês, a gente vai dar uma pincelada e no nosso próximo encontro a gente vai começar a falar sobre isso, que é conhecer também o inimigo. Algumas pessoas dizem assim, que nós já temos 50% de vitória quando eu sei quem é o meu inimigo, quando eu conheço o meu inimigo. Tem que falar assim, não basta conhecer o inimigo não, basta conhecer Deus, que o inimigo, amados, a controvérsia. Se você conhece o inimigo, se você sabe como ele age, sabe? Já é meio caminho andado para você saber discernir as astutas ciladas do diabo, como é que ele está agindo, quem é o seu verdadeiro inimigo, para você não estar lutando com o inimigo errado. Muitas vezes não é a pessoa, mas o que está usando aquela pessoa. Amém? Efésios, capítulo... Só um minutinho aqui, amados. Capítulo 6, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Mas eu abro aqui a Bíblia e eu leio aqui com vocês, tá bom? Efésios capítulo 6, não estou achando nas minhas anotações, mas a gente lê aqui rapidinho. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Então aqui está dizendo quem é o nosso verdadeiro inimigo. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, que nosso verdadeiro inimigo não é carne e sangue. O que isso quer dizer? Que o nosso verdadeiro inimigo não é o ser humano. Embora o diabo use essas pessoas, né? Que o diabo não vai se manifestar aqui, né? De rabo, de chifre, aparecer na nossa frente, não. O inimigo vai usar pessoas, mas o nosso inimigo não são as pessoas. E a gente conhecendo isso, a gente já tem meio caminho andado, para quando o diabo estiver usando ali um familiar, um parente, um vizinho, um colega de trabalho, a gente saber, né? Olha, meu inimigo não é esse ser humano, o diabo está usando essa pessoa para me tirar, sabe, da minha posição, para me fazer ficar irado, para me fazer revidar com a mesma moeda, para agir de acordo com o ser humano natural, né? Então, se você sabe que as suas armas não são naturais, carnais, e sabe que o seu inimigo também não é humano, não é ser humano, não é de carne e sangue, então nós já temos aí meio caminho andado. Outra coisa também é saber onde é que nós devemos travar o nosso campo de batalha. Se o meu inimigo não é natural e se as minhas armas não são carnais, eu vou lutar aqui na terra, vou bater boca. Aí o inimigo usa lá quer ver? Eu vou estragar o dia dela, eu vou estragar o dia dele. Eu vou usar esse aqui, né? Que não teme a Deus, que é novo na fé, ou sei lá o que eu posso usar. E vou falar alguma coisa, um comentário, postar alguma coisa na rede social, eu vou fazer alguma coisa que eu sei que vai mexer, estragar com o dia dele. Aí você tá assim, né? Sem discernir quem é seu inimigo, sem discernir como é as armas que o diabo usa, porque se nós temos armas também espirituais, o diabo também tem armas espirituais. Então ele vai usar uma pessoa para te provocar, para fazer você revidar, para você descer no nível dele. Então nós temos que levar, amados, as nossas guerras para o mundo espiritual. Se o nosso inimigo não é de carne e sangue, se as nossas armas não são naturais, então eu devo levar a minha guerra também para um plano superior, para um campo de batalha que não é aqui terreno. Eu ouvi uma ministração que fala sobre a águia, sabe? A águia, eu ouvi um comentário, alguém falando assim, que a águia, ela não luta com a serpente na terra, porque se ela lutar com a serpente na terra, ela está em desvantagem, né? Mas diz que ela pega aquela serpente e ela sobe, e quando está lá em cima, ela pega e solta aquela serpente. A serpente
cai, puf, né? Morre. A serpente se arrebenta todinha. Então, sabe por que muitas vezes nós estamos perdendo várias guerras? Porque a gente está lutando contra o diabo no plano físico, no plano natural. E às vezes a gente está lutando, sabe, com o ser humano. O diabo vai lá, usa um familiar, usa um vizinho, um colega de trabalho, usa até um irmão em Cristo, usa uma situação, usa uma questão financeira, usa alguma coisa e a gente está lá batendo boca, tentando resolver, sabe, com a nossa força, com a nossa capacidade, com o nosso dinheiro. E Deus nessa tarde está dizendo para nós, olha, leva para o plano espiritual, leva através da oração, sabe? Lute com as armas espirituais, que é a oração, que é jejum, que é a confissão da palavra, que são atos proféticos, a declaração profética. Isso nós vamos ver nos próximos encontros, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde e eu precisava rever algumas coisas da aula anterior para a gente colocar alicerce, para a gente prosseguir daqui para frente, tá bom? Mas fique com isso hoje, que você está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. É lá que você deve travar as tuas lutas, usando não armas carnais, não lutando contra ser humano de carne e sangue, mas lutando juntamente com Cristo, aquele que já venceu o diabo e é poderoso para te fazer triunfar em qualquer situação. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por mais esse encontro, pelas pessoas que estão aqui, Pai, acompanhando, por aquelas outras que ainda vão acompanhar depois. Te louvo por cada ensinamento, por cada palavra. Te louvo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e fará. Eu peço que o Senhor levante mesmo um exército de homens e mulheres guerreiros, soldados valentes, que conhecem a tua palavra, que sabem manusear as tuas armas, que discernem o verdadeiro inimigo e que triunfam acima de qualquer dificuldade. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até sábado que vem. Ainda teremos mais 2 encontros, tá bom? Vão divulgando aí. Um beijo.